Oi, gente! Então, nós já encerramos o nosso volume 2, né? Tanto o livro didático quanto de atividades. Tem lá na pastinha de gabaritos, já tem a correção do livro inteiro de vocês, com mais explicações sobre o conteúdo. E qualquer coisa que vocês precisarem, tiverem necessidade, é só me enviar, tá bem? Então, vou trazer aqui o primeiro assunto do nosso livro, né? Para pegar o livro ainda, hein? Vamos lá. Aqui. Olhando essas imagens, né? O que nós temos nessas imagens? O que elas podem trazer para a gente? Hein? Tem ali um barquinho com dois homens, duas mulheres. Abaixo tem um senhor com malas com um menino. Depois eu tenho pessoas entrando num trem. Provavelmente aqui é um metrô, que a gente não tem aqui em Rio Grande, né? E depois nós temos um avião, passageiros no avião. Então, o que todas essas imagens traz para vocês? Uma viagem? Muito bem, uma viagem. Agora vocês imaginem que todas as pessoas que estão entrando, que elas são escritoras, que elas viveram uma grande aventura nessa viagem delas. Então elas querem escrever essa viagem que elas tiveram e nós chamamos então isso de relato, relato de viagem, tá bem? Relato de viagem é um gênero textual, assim como história em quadrinho, que nós já vimos, assim como notícia, que nós já vimos, assim como poema, que nós já vimos, né? Capa de revista, né? Vimos já um monte aí de relatos de viagem, de gênero textual. Então agora nós temos mais um gênero que nós chamamos de relato de viagem. Quando vocês iam na Vanguarda, na livraria, tinha vários assuntos assim na livraria e um deles era relato de viagem. Então é um assunto, é um tipo de texto, é algo específico, né? Que nós vamos ter. Aí eu escrevi aqui, vou me modificar para outro lado aqui, depois eu volto. Aí eu escrevi aqui algo para que nós possamos pensar. O primeiro texto, o primeiro feito em solo brasileiro, não foi um relato de viagem? Será que não foi, gente? Quando chegou aqui Pedro Álvares Cabral, né, com toda a embarcação portuguesa e descobriram as nossas terras, será que não foi um relato de viagem? Foi. Só que antes a gente não tinha essa nomenclatura, a gente não dizia que era um relato de viagem. Era a forma como os reis e rainhas eles tinham de saber o que eles estavam fazendo. Por quê? Chegavam lá os navegadores, né, como Cristóvão Colombo, como Vasco da Gama, né, e eles chegavam lá com as ideias de desbravar o mundo, com as ideias de embarcação e tal. Só que eles precisavam de alguém, ó, que fornecesse dinheiro para financiar essas embarcações. Porque nessa época, né, antes de 1500, antes do século XVI, se pensava, inclusive no século XVI, né, se pensava que o mundo ele tinha um fim, né? Pensava que a Terra era plana e não era redonda. Então eles ficavam com medo de navegar pelo oceano, porque eles achavam que em um determinado momento eles poderiam cair no precipício, né? Porque imagina, tu vem navegando, navegando, aí não tem mais nada aqui nesse final, tu ia cair. Para que lugar? Também eles não sabiam para que lugar eles cairiam, né? Então existia esse medo terrível. Aí naquela época não se tinha muita tecnologia, né? Quase nenhuma, mal se tinha bússola. Se eu não me engano, não foi Cristóvão Colombo, acho que foi Cristóvão Colombo que criou a bússola, né? Que ele começou a ter mais ou menos um esquema de como ele adivinhar para que lado se está indo. E aí, o que acontece? Se perdiam muito, né? Os navegadores eles se perdiam muito no mar, porque acontecia de ter uma tempestade, né? Um ciclone no meio do mar e essas embarcações elas eram perdidas e não sobrava, né? Ninguém para contar, nenhum sobrevivente existiu
para que contasse o que estava acontecendo, né? Então tinha essas pessoas, né, que naufragavam, não tinha sobrevivente dessas embarcações, então esse mundo dos mares era completamente desconhecido, né? Aí você pergunta, mas chamando, isso não é história, o que tu tá fazendo no meio da história? Gente, a literatura, os textos que nós lemos, ele é história. A gente não separa nunca a história da literatura. Porque dependendo de como está acontecendo a vida daqueles sujeitos, é a forma como eles vão se manifestar na literatura, entende? Então, literatura é história e relato de viagem também é história. É a história também pessoal daquele indivíduo que foi viajar em busca de novos conhecimentos, tá? Então, só para finalizar, a carta escrita de Pero Vaz de Caminha, ela é um relato de viagem, sim. Bom, aí, vamos passar para cá. Hoje eu tô mudando de lugar, né, gente? Então, assim, como eu faço na sala de aula, né? Indo para um lado e pro outro. Então, toda vez que nós escrevemos, acho que eu pulei bastante. Pulei. Então, toda vez que nós escrevemos de uma forma esse relato de viagem. O primeiro e o mais importante se chama presente histórico ou presente narrativo, tá? Só botei aqui narrativo, mas é isso aí, presente narrativo. O que acontece com o presente histórico? Por exemplo, quando a pessoa vai escrever a sua história, aquela história já passou, né? Por exemplo, eu fui para Disney e eu amo Harry Potter. E eu sei que lá na Disney tem o castelo de Hogwarts, que é onde os personagens estudam, onde eles fazem os seus estudos todos sobre a história da magia e como lançar feitiços, poções, né? Tudo que um bruxo faz dentro daquele cenário do Harry Potter, tá? Aí o que acontece? Eu quero contar para vocês aquela história minha de eu ter ido à Disney, de eu ter visto o castelo de Hogwarts. E eu sou tão fã que eu vou me emocionar com aquela história e eu quero que vocês se emocionem também com aquela história. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever no tempo presente. Para quê? Para que quando vocês leiam a história, vocês se sintam próximos daquele ambiente, daquele cenário, junto comigo, para que vocês sintam que vocês estão na história junto comigo, é como se nós caminhássemos de mãos dadas, tá? Então é por isso que se usa o presente histórico. Por quê? Porque por mais que a história esteja no passado, eu vou escrever ela no presente para que vocês sejam convidados a estar comigo junto na história, tá bem? Outra coisa, outro recurso que os escritores usam são os sentidos denotativos e os conotativos. É a denotação e a conotação. Mas o que é isso, Tia Amanda? Bom, trouxe duas frases aqui. Primeira é: rosa, rosa é uma flor, né? E embaixo tem rosa é uma flor de menina. Prestem atenção que eu tenho a utilização da palavra flor das duas frases. E ela tem um sentido completamente diferente nessas duas frases, né? Na primeira frase, eu digo que rosa é uma flor. Aí, vocês vão lá no dicionário, leiam o dicionário e vai dizer qual é o significado de flor. Que flor é da espécie não sei que, não sei que, né? Que flor é uma planta, pertence à família de não sei quem, né? Então, é o sentido real da palavra flor. Então, a denotação, que é o sentido do dicionário, né? Ela vai trazer aquele significado real daquela palavra. Agora, se eu digo que rosa é uma flor de menina, eu estou usando a palavra flor com outro sentido completamente diferente daquele que existe no dicionário. Eu estou usando o sentido figurado, ou seja, eu estou usando a palavra flor para dizer que rosa ela é delicada, para dizer que rosa é uma menina educada, para dizer que rosa é uma menina que tem uma forma delicada mesmo, gente, de tratar com os outros, tá?
é uma pessoa que fala de uma forma mais meiga, que é carinhosa, né? Então, é esse o sentido de denotação e conotação. Denotação, palavras que têm o sentido iguais ao do dicionário. E conotação é o contrário, é o figurado, é aquele sentido diferente do dicionário, tá? Aqui, por exemplo, vocês, tia, não vou conseguir decorar, não sei o quê. Gente, vocês não precisam decorar, vocês precisam entender, tá? Eu sei que são duas palavras diferentes que vocês não tinham visto antes, então vocês tentem assim, ó. Dicionário tem D e. Desculpa, gente. Dicionário tem D e denotação tem D, tá? Então, só entendam. Outro fator importante quando nós escrevemos são as intenções das frases e sua pontuação. Quando eu falo para uma determinada pessoa me escutar. Eu não fico falando sozinha para as quatro paredes aqui da casa. Eu falo sempre para uma pessoa escutar. Às vezes eu falo sozinha, sim, como todo mundo, né? Às vezes eu estou com um pensamento na cabeça e eu fico, poxa vida, eu tinha que fazer isso. Ou, poxa vida, a Amanda que não fez aquilo, que não foi lá. Às vezes acontece a gente falar meio sozinho, né? Mas quando nós queremos escrever um texto, nós escrevemos um texto para alguém ler. Então, por isso que a gente diz que o texto tem que ser bem claro, ele tem que ser coeso, coerente, porque sempre vai ter uma pessoa que vai ler esse texto, tá? Então, quais são as intenções? A primeira dessas intenções que eu coloquei para você chama-se declarativa. E normalmente nós usamos o ponto final, tá? Declarativa, ponto final. Então, Rio Grande localiza-se no Brasil. Está fazendo uma declaração simples, né, de que Rio Grande ele está aqui no Brasil. Então, uma frase declarativa, tá? Sem dúvidas. Aí a frase interrogativa é aquela que tem um ponto de interrogação. Ela vai dizer assim: Rio Grande localiza-se no Brasil? Estou fazendo uma pergunta, estou fazendo um questionamento, tá? Então a frase interrogativa tem essa característica de fazer um questionamento. A frase imperativa, eu normalmente vou usar um ponto de exclamação. A frase imperativa, gente, é aquela que assim, quando eu vou dar uma ordem ou uma instrução, tá? Por exemplo, Rio Grande, vá agora para o Brasil. Estou mandando o Rio Grande ir para o Brasil. Eu estou dando uma ordem ao Rio Grande, estou dando uma orientação, uma instrução para o Rio Grande, tá? Em sala de aula mesmo, a tia Amanda diversas vezes usava as frases imperativas, como por exemplo, bom dia pessoal, sentem-se todos, acalmem-se, peguem os seus livros, né? Era assim que eu dizia. Aí alguém me dizia, tia Amanda, eu não tenho livro, não chegou meu livro ainda, encomendei e não chegou. Ai, quem é que tem? Aí a Maria Joana, a Jojo levantava a mão, eu tenho, tia. Aí eu dizia, então tu te senta lá com a Jojo, não era assim? Então eu tô dando uma ordem, uma instrução para ele, né? Mais uma questão de ordem, né? Senta lá com a Jojo. Tô dando uma ordem. Onde a gente vai ter frases imperativas também? Em receitas de bolo, em receitas de qualquer tipo. Por exemplo, coloque 2 ovos, misture com açúcar, acrescente o fermento, leve ao forno a 180 graus, permaneça por 40 minutos e retire-o depois de frio do forno, por exemplo, né? Então, aí tem uma série de frases que vai dar uma ordem ou uma instrução. Manual de instrução também tem frases imperativas, né? Vocês compraram aí, a mãezinha e o paizinho de vocês compraram um móvel para casa. E nesse móvel vai vir um manual de instrução. Então, pegue o material A e junte ele com o material B. Os parafusos C vão no material A. Então, coloque os parafusos C no material A. Então, tá dando uma instrução, tá bem? A próxima frase, ela é a optativa, que nós teremos o ponto final. Exemplo, que tenhas uma boa viagem a Rio Grande. Ou seja, é um desejo.
Então, toda aquela frase que a gente vai manifestar um desejo, que a gente vai ter boas intenções para quem está me escutando, a gente chama de optativa, é uma frase optativa. E por último, nós temos a exclamativa, aquela que vai dar aquela energia para aquela frase, que vai exclamar, que vai dar vai dar o sentido de surpresa, né? Que vai querer deixar vocês assim com, não é assim uma simples declaração, mas que é algo que vai motivar uma surpresa para vocês. Como exemplo, eu trouxe para vocês a frase: Rio Grande é uma cidade linda. Olha que surpreendente é Rio Grande. Ela é uma cidade linda. Eu estou admirando essa cidade, tá bem? Então, eu deixei aqui embaixo o seguinte: sempre que escrevermos, nós colocamos intenções no que queremos dizer. Por isso, existem esses sentidos, tá? Gente, se vocês não pegaram um caderno, não pegaram caneta, peguem agora, façam todas as anotações que vocês acham que tem que fazer, tá? Pausem o vídeo. Se querem escrever o que está aqui no slide, escrevam. Voltem na minha fala para acrescentar mais algumas coisas, como por exemplo, agora eu falei que a exclamativa, a frase exclamativa, ela traz a questão da admiração. Escrevam isso, que ela é uma questão da admiração, ela traz a surpresa, o que é surpreendente para essa frase, tá? Então façam as anotações de vocês para quando a gente tiver o nosso Meet, a nossa live, a gente possa tirar as dúvidas. Aí agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês didático, volume 3, na página 14. Então, na página 14 do livro de vocês, nós temos aí a parte de prática de escrita, tá? E o relato de viagem. Então, como diz aqui, vamos fazer uma prática de escrita. Relato de viagem. Vamos ler aqui 2 livros que contam 2 histórias que para mim são muito interessantes. Vou ler para vocês. Primeiro quadrinho. História real vivida pela escritora estadunidense Sherry Strayed, 1948. Foi o ano que ela nasceu e ela ainda está viva, né? Até a publicação dessa editora aí do livro de vocês, tá? Aos 22 anos, após a morte da mãe e outras situações difíceis que levaram a um profundo desânimo, a jovem parte sozinha para uma viagem. Ela percorreu quase 2.000 quilômetros, se deparando com animais selvagens, enfrentando cansaço, passando calor e frio, por vezes fome e sede. Próximo, diz assim: durante 180 dias, entre 2012 e 2013, o paulistano Guilherme Cavallari, que nasceu em 1962, percorreu de bicicleta sozinho a extensão da Patagônia e da Terra do Fogo. Na obra, revela encontros e convívios inusitados, obstáculos físicos e psicológicos, aprendizados e questionamentos pessoais, tá? Então, gente, temos aqui duas histórias. A primeira da Sherry e o segundo do Cavallari, né? Então, como que deve ter sido essas aventuras desses dois por esses lugares, né? Então, a primeira questão, vamos fazer juntos, tá? De acordo com as sinopses, com que finalidade as viagens relatadas nos livros acima foram feitas? Então, primeira alternativa diz: fazer amigos em diferentes cidades. Diz isso que eles queriam fazer amigos em diferentes cidades? Será? Enfrentar desafios impostos pela vida em natureza. Relaxar com tranquilidade. Conhecer pontos turísticos famosos. Trocar experiências com pessoas de outras culturas. Observar o comportamento de animais selvagens.
ajudar pessoas em situações difíceis. Então, qual a alternativa que vocês acham que tem que ser? Pausa o vídeo, leem de novo e marquem a alternativa. Então, gente, qual a alternativa? É a letra B. Enfrentar desafios impostos pela vida e natureza. Relaxar com tranquilidade não podia ser, né? Porque os dois tiveram momentos difíceis. Conhecer pontos turísticos. Não dizia ali na sinopse isso, né? Trocar experiência com pessoas de outras culturas. Também não dizia isso na sinopse. Observar o comportamento de animais selvagens. Por mais que a Sherry ela tenha enfrentado animais selvagens, ela não saiu em busca de observar como esses animais eles viviam na natureza. Então, não poderia ser. E ajudar a pessoa em situações difíceis também não poderia ser, porque não diz ali na sinopse, né, que eles encontraram pessoas. Pode ser que eles tenham encontrado? Pode ser. Mas na sinopse dos dois livros não diz. 2. Você já leu um relato de viagem? Se sim, qual? Interessante essa questão. Eu já li um relato de viagem de uma pessoa que foi para as Cordilheiras dos Andes. Era bem legal. O que você se interessa por ler um relato de viagem? O que interessaria vocês para ler um relato de viagem? Destacaria um dos itens da viagem 1? Qual ou quais? Então, gente, o que mais assim, olha, chamaria a atenção daqueles itens no relato de viagem para vocês, tá? Agora a gente vai ler um bom pedaço do relato de viagem. Esse é bem bacana. Vamos lá. Agora, você vai ler trechos de um relato de viagem feita em 1984 pelo célebre navegador brasileiro Amir Klink. Nele, o autor conta os primeiros dias da travessia do Atlântico a bordo de um barco a remo sozinho. Ele partiu do ponto de Lüderitz, na Namíbia, país do continente africano, chegando a Salvador, no Brasil. Essa viagem duraria 100 dias, daí o título da obra que é relatada, 100 dias entre céu e mar. Vamos então ao texto. Aqui tem umas palavras, gente, que são em vermelho. Vocês, se quiserem, pausem o vídeo e procurem o significado dessas palavras, tá bem?